Vamos orar. Você não precisa acreditar que suas preces são ouvidas. São ouvidas. Se você está angustiado, disseram que você é uma abominação porque você é LGBTQ ou I. Não é. Deus não abomina suas criaturas. Se preocupe em fazer o bem, em fazer o bem. O preconceito é uma das sinalizações mais fortes das forças do mal. Queremos tirar dúvida, vamos nos reportar, já que a maior parte, a esmagadora maioria de nós, brasileiros e brasileiras, somos cristãos, cristãs, reportemos-nos a Jesus. Em verdade vos digo, publicanos e meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vós. Marcos 21, 31. Depois, aquela moça, ele vai à casa de um sacerdote, um religioso, e aí então chega aquela moça, chora, com suas lágrimas lava os pés de Jesus, enxuga com os próprios cabelos. Isso é uma cena das mais lindas que eu já vi nos evangelhos, na minha opinião. E aí, em pensamento, o sacerdote disse: se esse homem fosse profeta, saberia quem a toca, pois que é uma pecadora, a prostituta. Aí Jesus, Simão, era um nome muito comum, não era Simão Pedro não, que é um nome comum na região. Simão, entrei aqui e você não me beijou, mas essa desde que chegou não cessou de me beijar. Quando cheguei aqui você não me lavou as mãos, mas ela está lavando com as próprias lágrimas os meus pés. Em verdade digo a você. Aí se dirigiu a moça. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, leiam. Minha filha, vá. Seus muitos pecados estão perdoados porque você muito ama. E sequer diz, pare de pecar. Porque aquela que é apedrejada, Jesus diz, vá e não tornes a pecar. Era uma adúltera, não era uma profissional do sexo. A adúltera disse, ele disse, tenha juízo. Pecado significava falha de erro. Você não está vendo, você não pode confrontar essa época? Não faça isso mais. Amigas, amigos, eu ainda acho que a monogamia é o melhor sistema. Estou casado. É o melhor sistema de relacionamento. Quando estava com Delano, me apaixonei por Wagner. Antes de falar com Wagner, falei com Delano. Antes de falar com Wagner, falei com Delano. Eu não recomendo essas pessoas, mas eu fiz. Eu prefiro a transparência dramática a qualquer dissimulação que não seja estritamente necessária, porque não é dissimulação. É respeito ao nosso e ao espaço dos outros. Toda pessoa responsável adapta o seu discurso. A gente vê isso quando fala com a criança, com um adolescente, com uma pessoa com menor cultura. Todos nós fazemos isso. Devemos fazer isso. Senão, ou temos má fé, ou temos um distúrbio psiquiátrico, ou estamos completamente... vou colocar uma fé no sentido de manipulação. Ou estamos mentindo para nós mesmos internamente. Hipocrisia. A pessoa acredita que está sendo sempre honesta e não está. A desonestidade psicológica. A pessoa acreditou que é uma pessoa ótima. Por que acontece isso comigo, meu Deus? Porque eu me sinto muito especial, né? Deus está errado, né? Deus não deve existir para acontecer isso comigo. Há pessoas que se sentem muito sensíveis, muito amorosas. Nunca perderam noite de sono, com crianças morrendo na África, assim, ó, e no Brasil de fome todos os dias. Ninguém perdia noite de sono. Mas agora que o meu filho pode morrer com a Covid e eu também, as pessoas estão sem dormir, estão apavoradas. O que é isso? Simples. As pessoas nunca foram tão amorosas assim. Elas apenas acreditam. E algumas sabem que não são, encenam, é pior ainda. Mas muita gente acredita, eu sou super gente fina. Quem me conhece sabe que eu sou gente fina. Pessoas na rota da verdadeira espiritualidade começam a enxergar os seus podres, os próprios, a autocrítica. Jesus disse, é bem interessante que na tradução de inglês que estamos utilizando, fica bem claro isso. O reino de Deus é para aqueles que sabem que são pecadores. E não para aqueles que acham, que pensam que não são. Não da boca para fora, internamente. Porque tem gente que faz o de modéstia. Que isso? Quem sou eu? Eu não tenho luz nenhuma, mas aí as pessoas, tão humilde, pobre. Tudo que faz é gratuito.
Tudo que faz é de boa vontade. Vocês iriam ao médico que... Olá, doutor, tudo bem? Não posso agora que eu estou trabalhando em outra coisa. Em outra coisa o quê? Não é médico durante o dia todo? Não é dedicado exclusivamente? Não. Eu sou uma pessoa muito bem intencionada com a medicina. É tudo pelo ideal. Eu só trabalho na medicina nas horas vagas e na aposentadoria espero ter a oportunidade de trabalhar com a medicina. Quem vai confiar nesse médico? E no assunto de espiritualidade? É menos sério do que definir as vidas das pessoas? Hello? Em todas as tradições do Oriente e do Ocidente, cristãs ou não, do passado ou do presente, há vida sacerdotal e monástica. Isso é uma coisa. Outra é o extremo oposto. As pessoas querem se locupletar com a vida religiosa e espiritual. São dois extremos de um espectro. São dois desequilíbrios. Dizer que eu sou muito humilde... Eu sei que eu fui chamado para uma vida sacerdotal e monástica, mas aí vai pegar mal, né? É melhor arranjar outro emprego durante o dia. Quem inventou isso foi Paulo de Tarso, não foi Jesus. Jesus disse que dessemos de graça o que de graça recebêssemos, em seguida disse, quando fores a alguma cidade, é para comer o que derem ali, porque o trabalhador é digno do seu salário. Em seguida ele fala isso. Vida sacerdotal, monástica, existem. A pessoa pode ser assim, pobre. Mas se uma pessoa tem uma vocação, ela deve viver essa vocação como foi exatamente o seu chamado. E isso é minha prioridade. Eu sou vocacionado para a medicina, para a vida sacerdotal e espiritual como eu. Foi um dos motivos de nós nos afastarmos de outros movimentos religiosos. Eu sou completamente dedicado a isso e vou dar conta, sim, já dou. E todos nós daremos do outro lado. Pois é, não é? Você dizia que estava seguindo sua consciência, mas você estava preocupado com as aparências dentro do seu grupo de amigos religiosos que achavam que se você fosse humilde, você dedicaria só o resto do seu dia, as sobras do seu tempo e a velhice na aposentadoria para fazer o que você sabia que tinha que fazer desde a adolescência e juventude em tempo integral. Você é um irresponsável, você se desviou da sua rota, volte e comece tudo de novo com karma dobrado. Vocês duvidam que isso vai ser dito do outro lado? Experimentem refletir um pouco mais sobre isso. Vou repetir. É um fato. Todas as tradições religiosas do Oriente e do Ocidente, do passado e do presente, cristãs ou não, têm vida monástica, pessoas que se dedicam exclusivamente a isso. A Europa deu um salto de evolução na ciência, houve a revolução científica, o iluminismo, só depois que a profissão de professor e professora que não existia surgiu. Era uma profissão de diletantismo. Eu sou aristocrata, não tenho nada a fazer, vou ser professor. Já pensou? Amigos, amigas. Ou então, não, mas é porque tem interferência dos espíritos, então você não pode vender isso. Então você não quer que o seu médico seja inspirado pelos guias espirituais, não? Ou que seu professor seja inspirado pelos guias espirituais? Ou que seu orientador espiritual seja orientado pelos guias espirituais? Não misturemos as bolas! Isso é óbvio demais! Há vícios e preconceitos, são traves diante dos nossos olhos. E ficamos vendo o cisco do olho do outro, que talvez nem seja cisco, seja um sinalzinho. Para fazer uma paráfrase com o nosso Senhor Jesus. Aprofundemos nossa reflexão, sejamos um pouquinho mais lúcidos, esclarecidas, inteligentes realmente e conscientes. Eu aqui, não, mas olha, aqui em casa eu vou falar a verdade. Isso é uma pouca vergonha, a homossexualidade. Aqui transgeneridade, coisa nenhuma. A pessoa está vestida como pessoa do outro gênero. Ou como disse a autora de Harry Potter, pessoas que menstruam são mulheres. E ela com 55 anos deve ter parado de menstruar, então ela não é mulher mais, não é isso? Para atacar mulheres trans. Ela se atacou. E atacou todas as mulheres que ou tiraram o útero, ou tiveram câncer de ovário, ou pararam de menstruar apenas porque tiveram tempo de vida suficiente para passar pela menopausa. Comportamento preconceituoso não é só perverso, é suicida. Porque todos nós somos pertencentes a um grupo minoritário que seja. Preconceito é perversão. Eugênia tem um texto, procure no nosso site. Preconceito, flagelo anticristo. É antigo, se não me engano, 2006, se não 2005. Toda causa humanitária e espiritual honesta combate toda ordem de discriminação a minorias, porque todos nós pertencemos a alguma, ou algumas. E também combate
a prevenção contra privilégios, que é diferente de preconceito. Não há preconceito contra pessoas heterossexuais, muito menos homens brancos heterossexuais, ricos. Vamos qualificar mais? Eu acho que eu já falei aqui, né? Louro, de olho azul, alto, bilionário, presidente dos Estados Unidos, nascido em Nova York. Olho azul, hétero, né? Nova-iorquino, bilionário, presidente dos Estados Unidos. Esse homem deve ser um santo, né? Segundo o conceito de que privilégios qualificam as pessoas, Donald Trump deve ser um novo Cristo, não é isso? Vocês percebem? Nós percebemos isso. Todos nós sofremos preconceitos, todos nós temos preconceitos. Só que o preconceito se manifesta nas bases, na parte mais antiga do cérebro. E o combate aos preconceitos na parte do córtex cerebral e neocórtex. Um refinamento que disse, não é certo, porque uma mulher falou, eu estou reagindo. Não foi porque, não é por ser mulher, não. É porque o argumento está errado. É mesmo. Se você ouvisse com o mesmo tom, a mesma argumentação de um homem, você reagiria assim? Não, claro que sim. Os preconceitos são invisíveis. Todas as mulheres sabem, numa reunião de negócios, as que estão atentas a isso. Aí uma pessoa dá uma ideia. Aí o chefe ignora. Uma mulher dá uma ideia, um chefe ignora. Daqui a pouco, daqui a mais 15 minutos, um colega diz o que ela falou com outras palavras e o chefe, gostei, fulano. E a cervejinha, sexta-feira, na happy hour. Aí a moça, mas eu acabei de falar isso. De uma situação crassa como essa a outras. E mulheres não são vistas como abominação. E mulheres não são vistas como dizer que somos renegadas de Deus. Isso é um absurdo, gente. Deus criou todo mundo. E o que acontece com LGBTs? Não, de modo nenhum eu tenho preconceito. Todas as pessoas têm LGBTfobia. Na minha opinião, todas as pessoas têm LGBTfobia, inclusive e principalmente LGBTs. Se 5% é completamente gay da população e 10% praticamente é não poder fazer sexo com pessoa do gênero oposto. Então 10% é o genérico. Do mais antigo, tradicional, por isso provavelmente desatualizado. Se 10% da população é gay, gente, há quem fale que é 1/3. Cadê esse pessoal? Isso é decência? Mais ainda, dizer-se dos púlpitos das igrejas que masturbação está errado. Onde está na Bíblia que Bíblia, vamos botar os evangelhos. Onde estão os evangelhos que masturbação é pecado? Tem que casar virgem. Onde estão os evangelhos que tem que se casar virgem? Se eu digo que masturbação é errado e que virgindade é uma obrigação do casamento, eu induzo adolescentes a se desequilibrarem, a fugirem de Deus, porque Deus é um monstro, porque só é o monstro religioso que está dizendo isso, interpretando a Bíblia dessa forma. Não é Deus. Levando alguns de boa fé e com menos sentimento e pensamento crítico, as duas coisas, a seguirem ao pé da letra, se desequilibrarem, desenvolverem distúrbios psiquiátricos, inclusive, e alguns cometerem suicídio. E se eu digo que LGBTs, pelo simples fato de você ser lésbica, ser homem homossexual, ser uma pessoa de identidade de gênero diferente do sexo que Deus lhe deu. Olha, gente, essa conversa Deus lhe deu está na natureza. A homossexualidade está em todos os animais. Vamos pegar os superiores mamíferos. A última vez que eu li alguma coisa sobre isso eram 1.250 espécies por estudiosos, os zoólogos, etc. E os etólogos, que são estudiosos do comportamento animal. Mas se alguém disser, não é da natureza, não é de Deus, então não escove os dentes porque Deus não criou pasta de dente. Não use idiomas porque Deus não inventou os idiomas. Não estude, não se vista porque Deus não inventou máquina de fiar, nem as grandes indústrias de confecção. Não vá para o médico, não. Remédio não é coisa de Deus. Deus não inventou remédio. Deus não deu remédio. Deus nos deu a ciência. A ciência é par da criação de Deus. Deus nos deu a oportunidade da cocriação, deixando tudo incompleto para que a ciência e o conhecimento humanos venham com a tecnologia completar o trabalho de Deus. É proposital, Ele quer dividir a divindade conosco. A pessoa está em completa contradição e hipocrisia se ela usa um aparelho celular, mas diz que não foi dado a Deus
se a pessoa nasceu com a genitália de um gênero, ela tem que ter essa genitália até o fim. Embora a cirurgia de redesignação genital seja perigosa ainda, na minha opinião, eu sei que isso é polêmico, podem discordar de mim à vontade, viu? Principalmente as pessoas trans. Fiquem bem à vontade de discordar de mim e avançar esse estudo. Porque é uma ciência, essa cirurgia está embrionária e a genitália humana é muito complexa. E a pessoa pode não ter problemas de satisfação sexual depois, isso gerar desequilíbrios. Mas e por que? Mas tantas pessoas trans não fazem cirurgia de redesignação genital e vivem felizes. Mas como assim então? E vai mudar o nome social? Por que não pode? Está afetando as outras pessoas por quê? Há muitos homossexuais que são transfóbicos. Há transexuais que são homofóbicos, acham que todo gay no fundo é trans e está se escondendo. Não, isso é falta de entendimento do assunto. Dos dois lados. LGBT-fóbicos todos somos, racistas todos somos, acredito que todos somos machistas em algum grau, principalmente mulheres são machistas, principalmente LGBTs são LGBT-fóbicos, são os que mais condenam gays, são os gays, são os que mais condenam os trans, são os trans e as trans, assim como negros que são racistas, mestiços querem esconder que são mestiços, nós vemos tanto isso. O que fazer? Vigiar. Não tenho preconceito com isso da fonética. Ô, Benjamin, por que você não faz um tio-di, ameniza um pouquinho o seu sotaque do Nordeste? Tem regiões, o Ceará se faz o tio-di, na Bahia se faz o tio-di, no Piauí se faz o tio-di. Em algumas regiões não, na minha não faz. Algumas pessoas ficam se aculturando e fazem um tio-di. À vontade, fique à vontade de fazer. Eu não faço. Se alguém deixar de me ouvir por causa disso, inteligência curta, coração curto. É um favor que me faz não ouvir-me mais. Ou é um filtro bom. Aí, ele orientador espiritual que se declara gay, nunca mais ouço. Ai, vá, tem um monte de gente hipócrita aí dizendo que não é gay e é gay. Casada, casamento de fachada, celibato de fachada. Isso é um desequilíbrio, gente. Há pessoas que vivem o universo da sexualidade. Mas tem muita gente dizendo que sublimou tudo para ficar santa. É mesmo, gente. A gente vai definir caráter e sentimentos por comer ou não comer, beber água ou não beber água, dormir ou não dormir, fazer sexo ou não fazer. Vamos ser mais honestos, mais inteligentes e mais profundas e profundos, não é? Ou não? Quem não concorda, paciência, siga seu universo na direção do abismo. Porque Jesus veio se opor a tudo isso. Leiam os evangelhos. Leiamos os evangelhos no original. E foi assim que Martinho Lutero fez a sua revolução, botando as pessoas para ler os evangelhos. Os evangelhos, sem botar Moisés acima de Jesus ou Paulo acima de Jesus. Então diga, você é cristão? Não sou paulino, porque é São Paulo que condena a homossexualidade, adultério. Jesus não condenou nada disso. Jesus defendeu todas essas pessoas. E disse que essas pessoas entraram no reino de Deus antes das pessoas ditas religiosas decentes. Não são cristãos, não são seguidores de Jesus, são seguidores de Moisés, aqueles contra quem Jesus se opôs quando veio para o mundo. Eu creio que Jesus seja a voz da verdade para a terra. É impressionante como ele é intemporal e não escreveu nada, foi tudo ali de memória. Só 2 seriam testemunhas oculares, Mateus, e o segundo quase é considerado que não foi uma testemunha ocular, porque João Evangelista, o Evangelho de João talvez não seja João, e sim, é o mais provável, eu acredito que seja um grupo de discípulos que escreveu o nome de João. Lucas ouviu o discurso em segunda mão e Marcos também. Mateus é o original. É o que era testemunho ocular. Era o publicano arrependido. Porque é uma pessoa que reconhece sua condição humana, sua falibilidade, que não está preocupado em parecer santa ou boa. Porque, disse Jesus, me chamais de bom. Bom só Deus o é. Jesus disse isso. E tem gente se achando boa. Sou gente fina, sou super legal. Nossa, as pessoas são premiadas por serem próximas a mim, não é? Quase todas as pessoas, a maior parte da população, julga isso de si. Vamos lembrar Jung sobre esse assunto mesmo? Não devemos procurar ser bons, mas ser íntegros. Tentar ser justos quanto pudermos. E para que sermos justos para fora, temos que ser justos para dentro de nossas almas. Para sermos corretos nos relacionamentos interpessoais, temos que ser mais esclarecidos
num conhecimento de si profundo, eu estou cumprindo o que minha consciência e meus guias espirituais determinam. Não estou me acompliciando com convenções do meu tempo. Não. Não quero aplauso da multidão. É incômodo ser atacado e mal visto. Ninguém gosta. Mas deixar de seguir minha consciência e ter contato com os seres superiores e essa exalação de energia que define o nosso destino, não, isso não tem preço. Isso não tem preço. E muita gente se vende. Vende alma ao diabo. O que é diabo? De origem latina, diabolus, separação. Não. Apesar de Jesus dizer, mas não pega bem, não é? Não pega bem, as pessoas vão me condenar, vão me achar uma má religiosa e elas não seguem Jesus para seguir os religiosos e as religiosas. Pega mal me separar. Pega mal não ser virgem. Tá tudo bem ridículo hoje, né? Não, masturbação tá errado. Aí os espertos se masturbam escondidinhos e dizem que não. E os que forem de muito boa fé, às vezes com alguma limitação intelectual, ou de muito querendo ser disciplinados, acham o pastor, o padre, o doutrinador espírita, alguma pessoa qualquer, porque tem pessoas todas essas funções que não dizem isso, que têm consciência e juízo e não dizem isso, que têm responsabilidade e não dizem isso para adolescentes, não dizem. E aí o menino fica ali, a mocinha fica ali se reprimindo, nem se masturba, nem faz sexo, casa-se às pressas aos 17 anos para parir antes da hora, como se casamento fosse brincadeira, como se casamento fosse uma coisa boba, para se separar 2 anos depois, porque é claro que aos 17 anos, às pressas, porque quer fazer sexo, a pessoa se casa com a pessoa errada, é lógico, com raras exceções. Somos responsáveis por tudo isso. Vamos dar contas, porque muitos religiosos são ateus, mentirosos, manipuladores que simulam que acreditam para se locupletarem, para enriquecerem com pessoas de boa fé. É muito óbvio isso que são psicopatas, muitos. Estudiosos de psicopatia dizem, inclusive, que muitos psicopatas gostam dessa posição, porque é fácil manipular e enriquecer dessa forma. Alertem-se, eu estou falando com os adolescentes, alguns que são fronteiriços, religiosos que me ouçam vão dizer, meu Deus do céu, pouco importa que você me dê razão ou não, que me cite ou não. Ouça a sua consciência. Ajoelhe-se no altar de sua consciência. Converse com Deus diretamente. Pare de seguir e repetir discursos de religiosos do passado. Séculos de adulteração do pensamento do nosso Senhor Jesus. É uma vergonha o que se diz sobre Jesus. É uma blasfêmia. Ele disse, haveria falsos cristos e falsos profetas. E eu estou falando para você que pensa em suicídio, para você que está desesperado ou desesperado por ser LGBTQ. Danem-se porque já estão no fogo do inferno e não sabem sintonizados com forças do mal. Aquelas e aqueles, seja mãe, pai, deveria ser pelo menos amiga ou amigo. É um monstro ou uma monstra que induz um filho a um suicídio, ao desequilíbrio, ao afastamento de Deus. Sacerdotes e sacerdotisas, pastores ou padres ou doutrinadores espíritas que digam que é uma abominação, que masturbação ou virgindade, masturbação não pode, virgindade é obrigatória, LGBTQ é uma doença, abomináveis sejam, não estão falando em nome de Jesus. Quem é essa força do mal que eles dizem representar? Prestem atenção, Jesus disse, haverá falsos cristos e falsos profetas, profetas que dizem que falam, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, disse Jesus, aquele que diz estou falando em nome de Jesus, mentira, Jesus não disse isso. Leia os evangelhos, faça isso, tire a sua própria dúvida, leia os evangelhos, liberte-se dessa abominação. Abomináveis sejam, Jesus voltaria com um chicote na mão, revirando as bancas dos templos. Perseguição de minorias, discriminação com pessoas frágeis que não podem se defender, elitismo barato, vergonhoso, pessoas às vezes que não têm acesso à instrução, são espoliadas por gente de má fé, por exploradores psicopatas. Falo como um profeta autêntico, porque exatamente aqui, como está muito claro, não estou nem um pouco preocupado em parecer ser santo. Nem estou fazendo um império milionário em cima do assunto. Ai daqueles que por dentro estão rindo. Não existe, você não sabe, pouco importa que não acredite. Existe. Assim como o ateísmo campeia, porque as pessoas, na verdade, estão contra os abusos religiosos, como temos que ser contra os abusos da política, como temos que ser contra os abusos de opressão e castração em todos os ambientes, os acadêmicos, políticos e religiosos também. Abomináveis todas e todos que falam dizendo que em nome de Jesus estão falando exatamente o contrário do que está nos evangelhos. Amor, perdão, aceitação.
Abomináveis todos que usam o nome de Jesus, queimando o nome de Jesus, falando em nome de forças do mal. São igrejas satânicas que têm o nome Jesus na frente. Pessoas de voz mansa, melíflua, falsas, querem apenas impressionar. Querem o prestígio, querem a admiração das multidões, e Deus sabe disso, e as pessoas perspicazes percebem isso, e se afastam de Deus, supondo que todas as pessoas religiosas são daquela forma, e se desesperam, se desequilibram, e muitas cometem suicídio. Ai daqueles e daquelas que estão falando em nome de Jesus dessa forma. Eu estou dizendo a você, porque sua consciência você não consegue ouvir. Ai de você, porque dará contas e já está dando hoje, e não associa certos acontecimentos em sua vida ao que você está fazendo com adolescentes, jovens e pessoas de boa fé que se dão ao luxo de ouvirem seus desatinhos em nome de Jesus. Mas a minha tradição religiosa rompa com tradições do mal. Ou adapte para que essas tradições sobrevivam. Nós precisamos ainda da igreja católica. Nós ainda precisamos de igrejas protestantes. Nós ainda precisamos do meio kardecista. Nós não temos como absorver essas pessoas. Se você é um padre consciente, se você é um pastor consciente, se você é um doutrinador espírita responsável, adapte o seu discurso, porque estamos espantando as pessoas de Deus por irresponsabilidade e consciência daqueles que de forma blasfema falam em nome de nosso Senhor Jesus, reverberando vozes do mal. Ouçam o que eu estou dizendo. Ouçam o que eu estou dizendo, porque vocês no fundo sabem que eu estou falando, reverberando a voz dele. Ele quer que se diga isso. Ele estaria hoje revirando as bancas do templo das conveniências de aparência. Desde a venda religiosa até a aparência de santos. Chega! E se você está se sentindo oprimido por essas pessoas, liberte-se. Se é uma mãe ou um pai vem dizer, diga, seja então mãe e pai. Se é um sacerdote ou uma sacerdotisa, diga, então represente realmente a espiritualidade e me dê apoio em vez de me condenar. Abomináveis sejam, cegos, condutores de cego cairão todos no barranco. Como estão? Como estamos nessa época de pandemia e pandemônio. Que leiamos a lição grave desse momento. Ou que arquemos como já estamos arcando com as consequências.